Bem, eu falei sobre o meu funcionalismo público e prometi falar mais um pouquinho sobre aquilo lá. Lembra-se que eu falei que entrei lá ganhando um senhor salário e depois falei que o governo foi desvalorizando o nosso salário. Eu entrei em 57 com aquele salário. Eu me casei em 61, 4 anos depois, o salário já era metade do que eu ganhava. Eu já não tinha mais condição de me casar e viver só do emprego público. Eu precisava fazer outra coisa e vinha tentando algumas coisas. E eu vinha tentando ganhar algum dinheiro, tive táxi, né? Tive algumas tentativas com outras coisas, vendendo alguma coisa particular. Eu era meio mascate, vendia perfume, desodorante, meias para mulheres, vendia uma porção de coisinhas. Mas na verdade eu procurava uma coisa que eu tivesse uma manutenção do ganho. Fui taxista durante um tempo, então eu trabalhava meio-dia e outro meio-dia eu saía com o táxi para trabalhar. Rendia um pouquinho mais, lógico, dava para viver, mas muito apertadinho. Eu comecei a achar que eu deveria ser vendedor. Embora eu fosse um pouco tímido, um pouco não, eu era bem tímido. Venci depois a minha timidez, quando eu resolvi mesmo ser vendedor, fazendo cursos. E cursos que me ajudaram e depois eu vou falar sobre eles. Mas naquela época eu fui tentar ser vendedor e o que eu arrumava para vender era só porcaria. Vender cesta de Natal Amaral, vender clube de campo, vender títulos de sócio do Santos Futebol Clube, que o Santos tinha dado um golpe na praça. O Santos pegou um dinheirão e comprou acho que era um hotel, bem no lugar melhor, na esquina da Avenida Ana Costa. E aí começou a vender os títulos para construir uma sede social. E eu participei dessa venda. Eu vendi alguns títulos, mas nada para ganhar dinheiro. E depois o Santos deu um golpe aí, não fez nada daquilo, revendeu o terreno, sei lá, nunca mais ouvi falar nisso, não sou santista, não tenho nada a ver com isso. Tentei vender uma coisa chamada Studiplan. Era um negócio que vendia carro financiado, até vendia um pouquinho bem isso daí. Mas isso também depois deu um golpe e eu andava muito assustado. Eu vendi, por exemplo, no 6º Distrito Policial, aqui no Cambuci, eu vendi para o delegado, para o escrivão, para uns 3 ou 4 investigadores. Compraram, aceitaram a ideia, tinha propaganda na televisão, todo final de semana tinha entrega de prêmios, né? Distribuíam prêmios além de entregar alguns carros. E eu fui lá. Aprendi, vendi, comecei a me sentir vendedor, de repente aquilo lá deu um golpe. Pronto, foi tudo por água abaixo. Quer dizer, aquelas firmas desonestas que eu tinha trabalhado quando era jovem, que era uma decepção, praticamente voltaram. Eu não ganhei nada desonesto, não fiz nada errado. Eu fui apenas um vendedor. Tanto que eu nunca tive problema nenhum. Cruzei na rua com um escrivão de polícia, ele me cumprimentou, não tocou no assunto, não quis me prender, nem nada, né? Mas essas foram as dificuldades que eu tive. Recém-casado e bem apertadinho, né? Tinha o táxi que quando eu não conseguia vender alguma coisa, eu pegava o táxi, saía, fazia umas corridinhas e salvava o dia. Então eu nem era motorista de táxi, nem era vendedor. Não dava para dizer que eu era os dois, não era nenhum nem outro. Mas depois houve alguns progressos e acabei tendo uma boa vida como vendedor. Aprendi, me preparei, tudo você tem que se preparar. E na sorte você nunca resolve nada, não. Tudo na vida a gente tem que estar disposto a crescer. E para isso tem muito trabalho. Eu vou falando mais um pouco sobre isso, senão fica muito longo o tempo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado por aceitarem as minhas histórias. Até a próxima. Boa sorte. Muito boa sorte. Tchau.